questão das bets. Mais uma novidade do último dia do ano. Saiu a lista, está aqui no nosso telão, das 137 bets que o governo autorizou para funcionar a partir desta quarta, a partir de amanhã, 1º de janeiro. Aí o que acontece? Dentro dessas 137 marcas autorizadas, então tem lá um monte de bet, só que tem algumas bets que não atenderam os critérios técnicos do Ministério da Fazenda e que ficaram de fora dessa lista. Entre elas, bets que são patrocinadoras importantes de clubes como o Flamengo, como o Corinthians, como Bahia, Ceará, Grêmio, Sport e Vitória. Para explicar melhor esse assunto para a gente, quem está aqui conosco no All News é o Andrei Kampf, jornalista, advogado, colunista do UOL. Andrei, que bom vê-lo, obrigado por estar aqui com a gente. Explica um pouco o que acontece a partir de agora que essa lista do governo traz as bets que são autorizadas e essas bets que não foram autorizadas, por que não foram autorizadas e são importantes patrocinadoras de clubes grandes. Boa tarde para você. Que legal, Mauro, estar contigo de novo, mesmo que remotamente. É sempre um prazer conversar contigo, um prazer te ver, estar com o Thales também, nesse último programa de 2024. Será um excelente ano de 2025, é um bom sinal. Para nós. Olha, essa é uma questão complicada. O Brasil está pagando o preço de uma espera perigosa. O Brasil autorizou, legalizou as bets em 2018. Em dezembro de 2018, quando a própria lei trazia um prazo de 2 anos para regulamentação e fiscalização. Nós ficamos 6 anos esperando para regulamentar uma atividade econômica para o Brasil importante, mas que também traz prejuízos para a saúde pública, para um menor, causa dependência. Tem uma série de problemas que precisariam ser mitigados a partir dessa regulamentação e dessa fiscalização. Mas o Brasil teimou com o óbvio. Em vez de mitigar, de diminuir problemas, o Brasil catalisou problemas. Esperou muito tempo para fazer aquilo que todo o país que já havia legalizado as bets havia feito. Então houve uma discussão muito demorada, muito prolongada. O governo Bolsonaro não tratou absolutamente dessa questão importante para a integridade esportiva, para manipulação de resultados, que vocês conhecem bem, que a gente já discutiu, inclusive, aqui no All News, e para a proteção também da saúde pública brasileira. Então, também por uma questão orçamentária. Mas não se discutiu, foi se discutir agora, e finalmente veio a regulamentação que traz um problema justamente em função dessa demora. O que está acontecendo, Mauro? Como a gente vivia num território praticamente sem lei, era uma atividade legalizada, mas que não havia fiscalização nem regulamentação, muitas bets entraram e compraram uma outorga estadual. E conseguiram na justiça uma autorização para que essa outorga estadual funcionasse nacionalmente. E essas bets que têm essa outorga de loterias estaduais, como a Lotérgia do Rio de Janeiro, têm uma autorização para funcionar nacionalmente. E agora que o governo federal regulamentou e vai fiscalizar essa atividade, deu um prazo para que essas empresas comprassem a outorga, entre outros quesitos que são importantes para ter essa autorização para funcionar nacionalmente, se tem uma grande discussão jurídica. Essa outorga federal, ela obviamente vale nacionalmente e custa muito mais caro que a outorga estadual. Ela custa 30 milhões, a outorga estadual custa em média 5 milhões de reais. Mas e isso é fundamental da gente esclarecer, e isso precisa que o judiciário se manifeste urgentemente, ela tem regras muito mais rígidas para funcionar, para ter a autorização. Isso é fundamental para manter a integridade, ou para proteger a integridade esportiva, mas também para se manter a integridade do negócio, para que não seja usado como lavagem de dinheiro, como várias das denúncias já foram apresentadas, como já tem várias dessas empresas sendo investigadas. Por quê? Porque as regras para uma outorga estadual elas são muito mais frouxas, muito menos rígidas que da outorga federal. Então é fundamental que o Poder Judiciário se manifeste. Eu entendo, do meu ponto de vista, que essas outorgas estaduais não podem ter uma abrangência nacional por uma questão de competência, pelo valor pago, mas principalmente por essa questão também das exigências que se precisa ter para essa outorga nacional, para se funcionar uma bet dessas de maneira nacional em todo o território brasileiro, Mauro. Uma pergunta, como é que vão ficar as camisas
do meu time do Flamengo e do Corinthians, do grande Corinthians. Como é que vão ficar as camisas desses times, que são times importantes, Ceará, Bahia, Grêmio, times importantes no país inteiro. Como é que vão ficar as camisas agora? Primeira crise do Essa é uma Corinthians grande já discussão antes de jurídica. 2025. Pois é, essa é uma grande confusão. Por quê? Porque, obviamente, até agora, os clubes não têm responsabilidade sobre o que está acontecendo. Eles têm um contrato de patrocínio com essas empresas de aposta. Se esse contrato tiver que ser rompido, não me parece um caso de força maior, que havia uma regra ou há uma regra que essas empresas precisam cumprir para se estabelecerem nacionalmente. Se elas não conseguirem cumprir, esse contrato pode ser desfeito e elas terem que pagar uma multa grande. Obviamente, os clubes devem estar protegidos com relação a isso. Para esses clubes vão atrás de novos patrocinadores. Agora, se os clubes usarem essa camisa depois dessas empresas serem proibidas de atuar nacionalmente, aí o clube incorre em risco jurídico muito grande, de ter que pagar uma multa, de ser autuado pelo governo federal. Então, existe esse cuidado. No momento que não há uma autorização nacional para essas bets regionais funcionarem no Brasil inteiro, os clubes precisam imediatamente, não só, Thales, retirar o patrocínio da própria camisa, mas precisam retirar também o patrocínio em todas as placas do estádio, por exemplo. Em toda a campanha publicitária que existe associando essa marca ao clube. Isso passa a ser fundamental e um cuidado jurídico que todos esses clubes, obviamente, devem estar tomando, e o sinal de alerta apareceu agora nesse final de ano. Andrei, Você falou uma respostinha imediatamente. só bem rápida, Desculpa. só para entender uma questão. Essas bets, elas ainda podem se regularizar de acordo com as normas do Ministério da Fazenda ou só entrando na Justiça? Elas têm dois caminhos. Primeiro, não foi derrubada essa autorização para elas funcionarem nacionalmente. Então tem uma grande queda de braço, porque a gente está falando de muito dinheiro, né, Mauro, né, Thales? Vocês entendem disso bem, quem está nos acompanhando também, quem nos acompanha aí pelas redes sociais, também entende que as bets movimentam quantias hoje que são bilionárias. Então, obviamente que há uma briga do poder estadual ou federal. E tem uma decisão na justiça que autoriza o funcionamento dessas bets regionais em todo o país. Essa decisão precisa ser derrubada. A partir daí, aí essas bets vão ter que buscar uma regularização. Elas vão ter que conseguir uma outorga nacional. Ou vão ter que pagar, obviamente, os 30 milhões. Vão ter A gente está com um cumprir uma probleminha. série de exigências com relação à governança, quem está por trás dessa empresa, para poder funcionar nacionalmente. Agora, hoje, elas ainda podem, em função dessa decisão que permite uma bet regional funcionar nacionalmente, que veio justamente desse limbo absurdo que a gente viveu. 6 anos de uma atividade bilionária como essa, sem uma regulamentação e sem uma fiscalização. É a mesma coisa que a gente resolver, nós três, montar um bar, recolhimento de imposto. Seria o melhor dos negócios se a gente não quisesse trabalhar de uma maneira honesta, que não seria o caso de nenhum de nós três. Mas imagina o território só para a gente tentar fazer um A gente está com um exemplo de probleminha no tentar sinal pontuar do, foi um do absurdo Andrei, que a gente mas viveu durante esses 6 ficou anos. muito claro aí o recado. E Andrei, eu quero te agradecer muito por nos ajudar a compreender melhor essa questão. E mais uma vez um feliz 2025 para você. Obrigado por hoje. Ô Mauro, o prazer é todo meu, me convide sempre. Thales, muito obrigado pela companhia, sempre um prazer ouvir vocês dois. E eu tô por aqui, o pessoal liga e eu entro no ar para conversar, tá bom? Valeu, Ótimo obrigado. 2025, que seja super bom para vocês. Para todos nós. Obrigado, Andrei. Vamos fazer um rápido intervalo para quem está na TV a cabo, a gente volta já já. É complicado, né, Thales? O Andrei tocou num ponto aí que é muito tempo sem regulamentar essa questão, né? Pois é. Pelo que eu entendi do que ele disse, é o seguinte: tem uma decisão na justiça que, enquanto não for derrubada, que permite que essas bets do Corinthians, do Flamengo, etc. e tal, continuem funcionando nacionalmente. Portanto, não precisam agora, imediatamente, os clubes tirarem o patrocínio. Mas, se a justiça, assim que a justiça decidir,
se continua ou não nacionalmente, o patrocínio tem que sair da camisa. E aí os contratos que se resolvam. É isso, né? Foi também o que eu entendi dessa confusão toda. Agora, é muito dinheiro e aí os clubes olham para essa montanha de dinheiro e, vem cá, não, beleza, você está autorizado aqui no estado, então vamos que vamos. Ninguém vai questionar, né? A hora que vem com essa montanha de dinheiro aí, ninguém pensa que de repente essa autorização cai no futuro, que essa atividade ainda não está bem regulamentada no Brasil, o dinheiro mandando, né? Mas do jeito que é uma rivalidade grande entre os clubes, eu não duvido nada que a Leila do Palmeiras venha lá É, atuar contra o Corinthians. E olha, essa camisa do Corinthians não pode, não. Aí vai dar uma nossa. confusão generalizada. É só o que falta também agora para o futebol brasileiro, tá a batalha das bets fora de campo, ainda envolvendo justiça e tudo isso. Não precisamos de mais nada. Mas é isso, vamos ver, aguardar os próximos capítulos que vem aí para o ano que vem. Vamos lá que o pessoal que está na TV a cabo já está voltando aqui para o All News. E a gente volta agora a reunir todo mundo que está nos acompanhando, seja pela internet, pelas redes sociais, pelos canais digitais e também pela TV a cabo, você que está acompanhando essa última edição do All News em 2024. E olha, eu devia estar já de smoking aqui, não pelo Réveillon, mas pelas companhias que eu tenho aqui, Nossa Senhora, Thales Faria e agora Jamil Chad chegando para nos acompanhar diretamente de Nova York. Eu devia estar de smoking aqui, com companhias tão ilustres. Boa tarde, Jamil, tudo bem? Mauro, que bom falar contigo, que bom te ver aqui de novo. Uma boa surpresa para o final do ano, sinceramente, para mim. Grande admirador do teu trabalho. O Thales vive aqui, Mauro, não sei se você sabe, entendeu? Já, estamos sempre juntos. Ele é permanente, então é um privilégio. Posso só fazer um comentário sobre essa polêmica das bets, Mauro, você me permite? Claro. Porque é o seguinte, claro que hoje é uma enorme polêmica, envolve muito dinheiro, mas nada disso começou hoje. Nada disso começou hoje. Eu quero contar uma historinha muito curta. Há 22 anos, fui fazer uma reportagem em Macau, ali, né? Hoje território da China, etc. E eu entrei num cassino, no único cassino, basicamente, da cidade, muito conhecido, etc. Aí eu me identifiquei como brasileiro e me falaram o seguinte: você quer apostar em futebol? Eu falei, mas no cassino? Eles falaram, não é regularizado, mas a gente pode te levar. E aí me levam abre uma cortina, e aí tinha a possibilidade de eu fazer apostas no futebol. Eu fiquei pensando, bom, deve ser o campeonato chinês, deve ser o campeonato japonês, né? Deve ser a Premier League, etc. Não, Mauro, eu podia, num cassino em Macau, apostar nos jogos da segunda divisão do Campeonato Paulista. Da segunda divisão do Campeonato Paulista. Isso há 20 anos. Então, nada disso é uma surpresa para quem lida com o futebol e com o dinheiro que rola no futebol. É claro, não estou comparando as bets de hoje ao esquema, vamos dizer assim, em Macau que eu me deparei. Mas o que eu estou dizendo é que nada disso é novo. Falar que é uma surpresa essa questão toda é, obviamente, uma história mal contada. Bom, e aqui no Brasil, assim, a aposta esportiva também não é de hoje, não nesse formato de bets, mas loteria esportiva tá aí, né? Lembra da zebrinha? Todo domingo à noite a gente via a zebrinha na televisão anunciando o resultado da loteria esportiva com os jogos. Inclusive tivemos escândalos de manipulação de jogos em loteria esportiva, em época que não existia nem internet ainda. Quer dizer, isso é uma conversa longa. Bom,